Fala aí pessoal, Danilo Bastos aqui. Eu sou aviador com muito orgulho, mas eu também sou analista e consultor de investimentos. Eu estou gravando esse vídeo para falar com meus colegas aviadores sobre um assunto que a gente acaba negligenciando, a gente é a categoria, né? Os aviadores de uma maneira geral, a gente acaba negligenciando do ponto de vista financeiro, que é o planejamento de aposentadoria. Planejamento é algo que a gente faz com maestria quando a gente fala de voo, por exemplo, mas quando a gente precisa aplicar isso em outras áreas da nossa vida, a gente acaba deixando de lado. E não é deixado de lado de propósito. Às vezes falta conhecimento financeiro, mas a gente também sabe das características da nossa profissão, as crises financeiras que afetam o setor aéreo, e tudo isso acaba contribuindo para que a gente passe uma vida voando e não faça o devido planejamento para se aposentar lá na frente com uma boa remuneração. Dá uma olhada aí na sequência, uma simulação que eu fiz para vocês, mostrando o mínimo que deve ter nesse planejamento, quando a gente pensa em aposentadoria lá na frente, mantendo um nível de remuneração adequado, um nível de remuneração satisfatória. Bora lá para nossa simulação, pessoal. Isso aqui é uma planilhinha de Excel bem simples, né? A gente montou uma formulazinha aqui para fazer um cálculo de aposentadoria. Isso aqui é bem simples de ser feito. Qualquer profissional de investimento minimamente interessado pode fazer isso por você. O importante aqui é a gente fazer as devidas simulações para a gente ter clareza de onde estamos e onde queremos chegar, se vai ser possível chegar naquele ponto ou não, tá? Então vamos simular aqui uma renda mensal desejada de R$ 10.000, tá? R$ 10.000. A gente poderia inserir qualquer valor, isso é individualizado no processo de planejamento financeiro, tá? R$ 10.000 para um casal que também vai ter um INSS, talvez tenha uma renda de algum imóvel de aluguel, de alguma outra coisa, poderia ser outro valor. Estou fazendo uma simulação com R$ 10.000. E eu vou colocar uma taxa de retorno aqui de 5,2% acima da inflação, tá? Essa taxa também ela vai variar em função do perfil de risco do investidor. Lembrando, Danilo, é para investir em quê? O que a teoria financeira nos ensina é que o ideal é ter uma carteira diversificada. Você vai ter renda fixa com certeza, você pode ter renda variável, ações, dividendos, fundos imobiliários ativos no exterior pagando dividendos em dólar. Por que não? É para ter previdência privada, inclusive, é para ter um portfólio diversificado. Esse portfólio não tem o portfólio ideal, o portfólio moldado para suas necessidades, seu perfil de risco, aquilo que você compreende, aquilo que você consegue acompanhar ou aquilo que está sendo auxiliado por um profissional para conduzi-lo ao longo do processo. Então, R$ 10.000 daria aí 5,2 de taxa acima da inflação já. A gente teria uma meta de patrimônio de 2.361.188, tá? E aí a gente vai para que fase de acumulação. Como que a gente vai acumular isso? Patrimônio inicial. Vou fazer uma simulação de alguém que já tenha R$ 300.000. R$ 300.000 em quê? Carteira diversificada. Esse dinheiro pode estar na poupança, pode estar numa previdência, pode estar em renda variável já. Então, no seu portfólio diversificado, lógico que esse portfólio precisa estar direcionado para o seu objetivo. Você tem aí R$ 300.000, tá? Inicialmente, poderia ser qualquer valor. E você vai conseguir fazer aportes mensais de R$ 2.000, tá? R$ 2.000 na média. Às vezes você põe um pouco menos ao longo do ano, mas põe um pouquinho mais com o 13º, uma participação de resultados que entra. Para quem é aviador, consegue pôr de repente um pouquinho da diária. Enfim, a forma que você vai fazer pouco importa, né? Não na média mensal, aporte de R$ 2.000. E a gente continua aí com uma taxa de 5,2, tá? De retorno após a inflação. Então você levaria aí 25,7 anos para poder atingir esse patrimônio. Ou seja, é bem factível para alguém que está começando com 40 anos de idade fazer esses aportes e parar lá pelos 65. Se você começar mais novo, óbvio, talvez você consiga parar antes. E é claro que tudo varia com várias coisas, né? Vamos pensar que o aporte é de R$ 3.000. Então, um aporte aí de R$ 3.000, por exemplo, já reduziria para 22 anos. Vamos supor que a gente consiga uma taxa. Estou exagerando aqui, tá, pessoal? Isso vai depender muito do perfil de risco de cada investidor, mas vamos supor que você consiga uma taxa 6% acima da inflação. Só para vocês entenderem o raciocínio, isso cai para 20,3 anos. Isso precisa ser feito no planejamento inicial e acompanhado ao longo do processo. Você precisa sentar com o seu profissional de investimento ou você precisa fazer por conta própria. Será que eu vou atingir? Será que eu não vou? Será que eu preciso aumentar o prazo? Será que eu preciso mudar minha expectativa de renda na aposentadoria? Será que eu preciso aumentar os aportes ou eu estou colocando grana demais? Posso diminuir para atingir o meu objetivo? Isso é personalizado, mas precisa ser acompanhado mês a mês ao longo do processo, senão você vai chegar lá na frente e não vai simplesmente conseguir aposentar, tá?
E depois a gente ainda consegue simular aqui quem tem esse patrimônio inicial. O cara vai fazer retiradas aí de 10 mil reais, que foi aquilo que a gente simulou lá em cima, tá? Lembrando que esses 10 mil reais precisam ser corrigidos em cima da inflação, e a gente vai ter uma taxa de retorno, vamos reduzir essa taxa aqui lá para a fase de aposentadoria, para 4%, por exemplo, tá? A gente vai ter uma pessoa que está com uma idade de 50 anos, parando ali com 50 anos, uma expectativa de vida de 100, ela teria dinheiro para sempre, tá? Ela conseguiria viver até os fins dos dias dela com esse patrimônio. Essa idade pode ser outra, pode ser 60 anos, a gente pode simular, essa pessoa pode estar parando com 40 anos, enfim, a gente vai fazer diversos tipos de simulações e aí você vai entender se você vai ter dinheiro até o fim dos seus dias e ainda conseguir deixar patrimônio para os seus herdeiros. Não adianta nada você aposentar, a gente quer viver bastante, né? Você para de viver com 60, com 65 e acaba tendo aí, passando essa fase de aposentadoria com medo, com receio do seu dinheiro acompanhar e não ter uma qualidade de vida adequada. É bom lembrar que isso foi só uma simulação. Prazos, taxas, tamanho do aporte mensal, tudo isso precisa ser ajustado de acordo com a sua realidade. Além do ajuste necessário, é importante que haja um acompanhamento periódico durante a fase de acumulação dos recursos e posteriormente durante a fase de utilização dos recursos, para que você consiga chegar lá na frente com dinheiro suficiente para se aposentar e para que esse dinheiro não acabe no meio da sua aposentadoria. E o ideal ainda é a gente conseguir deixar algum recurso para os nossos herdeiros lá na frente. Ao investir sozinho, a gente acaba não fazendo esse tipo de planejamento. A gente não pensa onde a gente está hoje, aonde a gente quer chegar lá na frente e o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá com segurança. É muito comum que as pessoas investam de maneira aleatória. Eu acho que agora isso aqui tá bom, acho que aquilo ali é o investimento do momento. E é óbvio que sem estratégia você não vai chegar em lugar nenhum. Outros colegas investem auxiliados por profissionais de investimento. Agora, se não tiver um alinhamento muito grande, uma confiança extrema naquela pessoa que te auxilia, as sugestões de investimento podem vir muito voltadas ali para a pessoa que está te auxiliando, o profissional que está te auxiliando, ganhar comissão em cima ou bater meta na instituição que trabalha. Isso é muito comum. A pessoa liga para você, o profissional liga para você, te pede recurso, te sugere investimento, mas nunca sequer sentou com você para fazer uma continha da idade que você vai parar de voar, quanto é que você vai ter de recurso, quanto é que você vai poder consumir por mês e fazer reuniões periódicas para ter certeza que você vai atingir todos esses objetivos. O contato geralmente, olha, eu tenho um produto bom aqui, você não quer colocar o seu dinheiro lá e está se lixando para planejamento sério de verdade. O resultado, como a gente já sabe e acompanha infelizmente aí com diversos colegas, é não conseguir se aposentar jamais ou não conseguir se aposentar com qualidade. Alguns que conseguem passam a aposentadoria com medo daquele dinheiro acabar no meio do caminho. Vou falar para você como a gente trabalha aqui, mas antes de eu tomar o seu tempo falando da minha empresa, quero te fazer um convite. Se você já investe no banco, na corretora, em qualquer coisa, você tem uma previdência, tem renda fixa, tem ações, tem fundos imobiliários, não importa, banco ou corretora, e tem mais de 300 mil reais investidos, quero convidar você para bater um papo sem compromisso, uma reunião online com um dos nossos consultores de investimento. Ele vai fazer esse tipo de simulação para você e vai dar uma segunda opinião sobre a sua estratégia atual. Pouco importa se você investe sozinho ou se você investe com auxílio de qualquer profissional de investimento. Pode ser um consultor, pode ser um assessor, pode ser um gerente de banco. Ele vai olhar a sua estratégia, o nosso consultor aqui vai olhar a sua estratégia, vai fazer esse tipo de simulação com você e vai te dar uma segunda opinião. Como é que você faz para ter essa segunda opinião? Basta me chamar no direct do meu Instagram, @DaniloGBastos, ou me chama no WhatsApp. O meu número está aparecendo aqui para vocês no vídeo, é só me chamar no WhatsApp. Oi Danilo, eu queria bater aquele papo com um consultor de investimento e eu vou direcionar alguém para falar com você. Simples assim. Agora eu vou falar para você um pouquinho aqui sobre a nossa empresa. Eu sou sócio de uma casa de análise de investimento que tem aí 3 anos. A gente faz análise de tudo lá, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos no exterior. Ou seja, a gente avalia e pesquisa para sugerir as melhores opções de investimento em todos os produtos disponíveis no mercado. Essa é a Ticker Research. E eu também sou sócio de uma consultoria de investimento. A consultoria a gente faz atendimento individualizado e personalizado para quem tem mais de 300 mil reais para investir. A nossa consultoria tem pouco mais de 8 meses. Eu fiquei muito feliz que a gente foi eleito dentre mais de 100 consultorias de investimento. A gente ficou em 14º no ranking da XP divulgado ontem, no dia 25, e hoje a gente administra aí mais de 500 milhões em recursos de cliente. Quando eu falo administra, eu quero dizer a gente dá consultoria, a gente não pega o seu dinheiro, você não faz o Pix
de dinheiro para a gente. O dinheiro fica sempre na sua mão, na sua conta, na sua corretora. Precisa ser uma corretora parceira, é claro, mas é você que toma conta do seu dinheiro. O nosso consultor ele apenas está plugado lá, substituindo o profissional de investimento que já te atende, ou sendo o profissional de investimento que já te atende, caso você não tenha um, conduzindo você ao longo de todo o processo de investimento para construir o patrimônio e renda que você tanto almeja na sua vida. Entre analistas e consultores, nosso time conta hoje com mais de 30 pessoas. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, entender como a gente trabalha e como a gente pode ajudar você, me chama no WhatsApp, fala: Danilo, queria bater um papo, queria entender melhor como você pode me ajudar. Se você tem mais de 300 mil, você está convidado, bate papo com um dos nossos consultores. Se você não tem nenhum recurso ainda, quer começar a investir, a gente também pode ajudar você nesse processo. Basta me chamar no WhatsApp, a gente bate um papo lá. Grande abraço.